Há lugares que se autodenominam igrejas, mas que, na verdade, são armadilhas perigosas. Você pode estar ali, sentado em um banco, entoando cânticos e escutando uma pregação, acreditando estar a serviço de Deus, quando, na verdade, está à beira de uma ruína espiritual. Jesus advertiu que muitos seriam iludidos. Ele previu que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e líderes disfarçados de ovelhas, apresentando-se como sinagogas de Satanás, mas sob a roupagem de templos sagrados. E é justamente sobre essa realidade que precisamos refletir hoje. Esta mensagem não tem o intuito de acusar, mas sim de provocar um despertar. Pois enquanto você se acomoda no conforto de uma fé superficial, sua alma pode estar sendo sutilmente envenenada por uma liderança corrompida. Ouça atentamente. Ore e aprofunde-se nas Escrituras. Se você se encontrar em uma dessas situações e não agir a tempo, o desfecho pode ser muito mais sombrio do que imagina. Este é um apelo urgente, não uma brincadeira. É uma questão de vida ou morte eterna. Existe uma dimensão espiritual que poucos ousam confrontar. Deus não habita em qualquer lugar que se intitule altar. Por mais difícil que seja a aceitar, essa é uma verdade que precisa ser dita com clareza. Nem todo espaço que ostenta um nome cristão é de fato um local onde Cristo se faz presente. E nem todo púlpito que cita a Bíblia está sendo utilizado pelo Espírito Santo. Há congregações que mantêm a aparência de devoção, mas negam a força da verdade. É exatamente sobre essa enganação que Deus nos alerta neste momento. Palavra é inequívoca. Você tem fama de que vive, mas está morto. Apocalipse 3:1. Essas foram as palavras do próprio Cristo à igreja de Sardes, uma comunidade inteira que, aos olhos humanos, parecia vibrante, ativa, cheia de movimento e realizações, mas, sob a perspectiva divina, estava espiritualmente morta. Era uma igreja que funcionava, mas sem a verdadeira vida de Deus. Isso é possível. Sim, é mais comum do que imaginamos, e é aí que reside o grande perigo. Existem ambientes onde o nome de Deus é pronunciado, onde cânticos são entoados, onde há uma programação impecável e até mensagens comoventes, mas a presença do Espírito de Deus já se retirou. Foi entristecida ou substituída por métodos meramente humanos, por estruturas vazias, por conveniências doutrinárias e práticas carnais, travestidas de espiritualidade. E quem não possui discernimento permanece ali, crendo que está crescendo, quando na verdade está se afastando cada vez mais da verdade. Esse tipo de engano é tão sutil quanto destrutivo. É fácil identificar um templo pagão ou discernir uma seita que nega a Cristo. Mas, e quando a ilusão se utiliza da Bíblia? E quando o nome de Jesus está na fachada, mas o cerne do ministério está distante do Evangelho? E quando os cultos estão cheios, mas as almas permanecem vazias? O Espírito Santo nos adverte. Não se trata do nome na placa, mas da presença de Deus naquele altar. Jesus afirmou que nos tempos finais surgiriam falsos profetas e enganadores que viriam em seu nome, mas sem sua verdadeira autoridade. E muitos seriam ludibriados. Sim, muitos, porque a aparência engana, a estrutura confunde, e o ativismo religioso mascara a ausência da unção genuína. Assim, homens e mulheres sinceros, que apenas desejam encontrar a Deus, acabam presos em sistemas espirituais estéreis, nutrindo a carne em vez do espírito, e se acostumam com a ausência divina como se fosse normal. Mas não é normal, não é aceitável e não é seguro. Permanecer em uma congregação onde o Espírito Santo não reside é como estar em um barco furado. Você pode sentir que está navegando por um tempo, mas o naufrágio é inevitável. Deus não se manifesta em qualquer lugar. Ele é santo e verdadeiro, e não divide o altar com o pecado, a falsidade, a vaidade ou a rebeldia espiritual. Precisamos abrir nossos olhos e discernir onde estamos pisando. Precisamos nos questionar.
essa igreja prega a cruz ou apenas promove a autoestima? Essa liderança se submete à palavra ou busca apenas manter o controle? Esse altar exalta a santidade ou compactua com o pecado? A resposta a essas perguntas pode revelar se estamos em um lugar onde Deus habita ou em um ambiente de onde Ele já se retirou há muito tempo. A história bíblica nos mostra o que acontece quando o povo de Deus perde o temor e persiste em adorar no local errado. Um exemplo marcante é o do profeta Jeremias, que advertiu o povo de Judá que o templo em Jerusalém havia se tornado uma casa vazia. Eles repetiam: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Jeremias 7:4, confiando na estrutura física como garantia da aprovação divina. Contudo, Deus os repreendeu, declarando que o templo se transformara em um covil de ladrões. A glória do Senhor havia se afastado, mas os cultos, os sacrifícios e a pronúncia do nome de Deus continuavam. Apenas Deus já não estava mais lá. É assim também em nossos dias. Existem congregações onde os rituais seguem normalmente, mas a presença divina se dissipou, onde os líderes continuam ministrando, mas a unção cessou, onde há movimento, mas não há arrependimento, onde há estratégias, mas não há submissão à palavra. E o povo, espiritualmente cego, não percebe, pois o engano é confortável, acalma a consciência, alimenta o ego e nos mantém ocupados com atividades religiosas, enquanto o coração se distancia de Deus. Por isso, esta mensagem é um alerta urgente. Muitos estão adoecendo espiritualmente por estarem sob a influência de ministérios que perderam a direção de Deus. Estão sendo moldados por líderes que já não temem ao Senhor, acostumando-se com o artificial e rejeitando o genuíno. O resultado é uma fé fraca, confusa, sem frutos, uma vida cristã de fachada, sem essência. Mas a responsabilidade não recai apenas sobre os púlpitos. Ela também reside nos corações que se acomodam. Está nas pessoas que não examinam as Escrituras, que trocam o discernimento pela conveniência, que preferem o entretenimento ao confronto. Porque a verdade dói. A verdade liberta, mas antes fere o orgulho, e muitos preferem permanecer anestesiados no erro a despertar para a realidade. Jesus declarou: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas não há libertação onde não há verdade, e onde não há verdade, o Espírito Santo não permanece. Portanto, o maior sinal de uma igreja viva não é seu tamanho, sua fama, o número de membros ou o estilo musical. O maior sinal de uma congregação onde Deus habita é a verdade sendo pregada com temor, a santidade sendo buscada com sinceridade e o Espírito Santo operando com liberdade. Se o lugar onde você adora não o desafia a ser mais santo, não o conduz ao arrependimento, não exalta a cruz de Cristo e não o aproxima da palavra, então você precisa fazer a pergunta mais importante de sua vida espiritual. Será que Deus está realmente aqui? Ou estou adorando em um altar vazio? Deus não se impressiona com estruturas. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. E se você não está em um lugar onde isso acontece, talvez seja a hora de se levantar e partir antes que seja tarde demais. Onde Cristo é apenas um símbolo, a primeira igreja que pode levar à perdição é aquela onde Cristo é apenas um símbolo, não o Senhor de fato. Aos olhos humanos, pode parecer inofensiva, até acolhedora, moderna, repleta de atividades, palavras, bonitas e carisma. Contudo, quando o Espírito Santo examina o interior, encontra um lugar onde Cristo não governa, mas é apenas mencionado. Seu nome é frequente, mas sua autoridade foi retirada do trono, tornando-se um mero acessório decorativo da religião.
Essa é a primeira armadilha, onde Jesus está presente nos cânticos, mas ausente na liderança, nos versículos lidos, mas não nas decisões tomadas, nas paredes pintadas, mas não nos corações entregues. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, alertou sobre os dias em que muitos não suportariam a sã doutrina. Tendo coceira nos ouvidos, acumulariam para si mestres conforme seus próprios desejos, e o que é ainda mais grave, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. É exatamente isso que observamos em muitos púlpitos hoje. Pregações que substituem o evangelho por autoajuda, por emocionalismo barato, por frases de impacto que massageiam o ego, mas não salvam a alma. Mensagens que falam de potencial, sonhos e vitórias, mas ignoram a cruz, a renúncia, o sangue e o arrependimento. Essa igreja moderna prega um Cristo sem exigências, um Salvador que nunca confronta, um Jesus que serve ao homem, em vez de ser servido como Senhor. Quando isso acontece, o trono do coração não é mais ocupado por ele, mas pelo próprio ser humano. A fé deixa de ser submissão e se torna exigência. A oração deixa de ser comunhão e vira barganha. A Bíblia é usada, mas não reverenciada. É selecionada, filtrada, adaptada. E Cristo, que deveria ser o centro, torna-se apenas parte do cenário, útil para manter a aparência de espiritualidade, mas rejeitado em sua essência. A igreja de Laodiceia é o espelho exato desse tipo de congregação. Jesus a descreve: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Apocalipse 3:15. Ele a classifica como morna, e por isso prestes a ser vomitada de sua boca. Não é uma igreja que persegue Cristo, mas uma que fala dele, porém o exclui. É uma comunidade religiosa que se considera rica e influente, mas espiritualmente está nua, pobre e cega. Talvez o trecho mais assustador da carta a Laodiceia seja: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Cristo está à porta de uma igreja, não de uma casa secular, mas de uma igreja. Isso significa que ele já não está mais dentro dela, está do lado de fora. Essa é uma das maiores tragédias espirituais de nossos dias. Igrejas lotadas onde Cristo foi expulso com aplausos, onde o Espírito Santo foi silenciado em nome da relevância, onde o Evangelho foi adaptado para não ferir os sentimentos dos fiéis. O resultado é um povo que canta, mas não adora, que ouve, mas não obedece, que se emociona, mas não se arrepende. Um povo que busca milagres, mas não busca o Deus dos milagres, que corre atrás de bênçãos, mas rejeita a correção. É um cristianismo sem cruz, sem confronto, sem transformação. Um cristianismo confortável, domesticado, comercial. Essa igreja não conduz à vida eterna, ela conduz à apostasia. E o mais terrível é que ela faz isso com aparência de piedade, com frases belas, pregações suaves e promessas doces, mas tudo vazio, tudo superficial. Onde Cristo não é Senhor absoluto, não há salvação verdadeira. Onde o trono pertence ao homem, Deus não habita. Cristo não quer ser um símbolo, ele quer ser rei, não aceita ser apenas mais uma figura, não divide sua glória com ninguém. A palavra diz que ele é a cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1:18, o que significa que deve dirigir tudo, os cânticos, o púlpito, a liderança, as decisões, os projetos, os relacionamentos, tudo. Mas quando Jesus é reduzido a uma marca, a um nome comercial, a um produto de marketing espiritual, a consequência é desastrosa. O povo se desvia sem perceber. Os valores se corrompem, a santidade desaparece, a doutrina é deturpada. O que resta é um ajuntamento de pessoas buscando um Deus criado à imagem delas, um ídolo emocional, psicológico, adaptável,
mas não o Deus vivo revelado nas Escrituras. Há uma cena no Evangelho de João que ressoa fortemente diante desse quadro. Em João 6, após ouvir uma pregação exigente de Jesus, muitos discípulos o abandonaram. Ele então se voltou para os 12 e perguntou: Quereis vós também retirar-vos? João 6:67. Essa pergunta ecoa até hoje. Quando o verdadeiro Cristo aparece e fala a verdade, muitos o rejeitam, preferindo o conforto da religiosidade superficial a encarar a exigência da cruz. Mas Pedro respondeu com palavras que devem estar em nossos corações: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. Se há vida eterna, ela está nas palavras de Cristo. Se há direção segura, ela está em sua autoridade. E se há uma igreja que conduz ao céu, é aquela onde Jesus é mais que um nome bonito. É o centro, o Rei, o Senhor. O altar precisa ser dele, o púlpito precisa falar dele, o povo precisa ser moldado por ele. Caso contrário, não é igreja, é teatro, não é culto, é entretenimento religioso. A pergunta que deve ecoar em cada coração agora é: Jesus é o centro da minha igreja ou apenas uma referência distante? Ele governa ou é apenas citado? Porque no final, o que definirá o destino de uma congregação e da alma de cada crente não é o quanto se fala de Jesus, mas o quanto se vive por ele, para ele e sob sua autoridade absoluta. Onde a manipulação emocional substitui o Espírito Santo, a segunda categoria de igrejas problemáticas é aquela onde a emoção do momento, cuidadosamente fabricada e manipulada, reina no lugar do Espírito de Deus. Essa emoção é imposta ao povo como se fosse unção, mas quem realmente conhece as Escrituras, quem distingue a voz do Espírito Santo e já sentiu a verdadeira glória de Deus, sabe discernir o que vem do céu e o que é apenas um espetáculo terreno disfarçado de espiritualidade. Quando a presença divina é substituída por performance, por gritos, por repetições vazias, por palmas combinadas e palavras ensaiadas, as pessoas se empolgam, mas não se transformam. Saem animadas, mas não arrependidas, com lágrimas nos olhos, mas o coração endurecido. Essa igreja comove, mas não regenera. E quando o espírito é trocado pelo controle humano, o que resta é um movimento religioso que impressiona os sentidos, mas não toca a alma. O caso de Nadab e Abiú serve como um forte alerta. Filhos de Arão e sacerdotes com acesso ao lugar sagrado, eles ousaram oferecer ao Senhor um fogo que não vinha de Deus. A Bíblia relata em Levítico 10, 1, 2. E tomaram Nadab e Abiú, filhos de Arão, cada um o seu incensário, e puseram fogo neles e colocaram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles tentaram produzir, por conta própria, o que só pode ser gerado pelo céu. Tentaram provocar um movimento sem a direção do Espírito. O resultado foi juízo imediato. Hoje, esse fogo estranho se manifesta em muitos púlpitos. São eventos recheados de gritos e expressões programadas, onde se ensina as pessoas a entrarem em êxtase com comandos repetitivos. Pastores que manipulam emoções, exploram fragilidades, usam trilhas sonoras, iluminação e frases de efeito para provocar sensações. Mas o Espírito de Deus não é sensação. É transformação. Ele não é um recurso estético. Ele é Deus. Não entra em cena para entreter, entra para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que vemos hoje são líderes que utilizam técnicas de manipulação emocional em nome da fé. Campanhas criadas com base em necessidades humanas, combinadas com promessas fora do contexto bíblico, colocam o povo em uma posição de dependência emocional,
não de Deus, mas do sistema que essas igrejas construíram. Tudo gira em torno da emoção. Choro forçado, revelações genéricas, cultos que parecem um show teatral. No final, muitos saem com a alma inflamada por um fogo estranho, mas sem nenhuma mudança interior. O altar foi transformado em vitrine. A oração virou espetáculo. O culto se tornou entretenimento religioso. E Deus foi deixado de lado, porque sua presença não se manipula, não se ensaia, não se força. Onde ele reina, não há espaço para roteiro humano. Onde ele opera, o homem se cala, o orgulho cai, o pecado é exposto e o quebrantamento é inevitável. Jesus nunca manipulou emoções. Ele tocava o coração com a verdade. Suas palavras causavam impacto porque vinham do céu. Ele chorava, sim, mas era por compaixão, não por performance. Falava com autoridade, mas sem teatralidade. Curava, mas nunca usou milagres como propaganda. Expulsava demônios, mas nunca promoveu espetáculos. Andava entre o povo com poder, mas com humildade. Era cheio do Espírito, mas jamais o usou como moeda de troca. Infelizmente, hoje há líderes que aprenderam a usar a fé das pessoas como ferramenta de controle. Eles sabem o que dizer, como dizer, quando dizer, para que o povo acredite que o que está acontecendo ali é obra do Espírito, quando na verdade é apenas uma coreografia espiritual cuidadosamente calculada. E quem não tem discernimento se entrega. E quem se entrega é cativo, e quem é cativo se afasta cada vez mais da verdadeira presença de Deus. O Espírito Santo não é um sentimento bom durante a música, não é um arrepio na espinha, não é um choro em meio à pregação. Tudo isso pode até acontecer quando ele está presente, mas ele é infinitamente mais que isso. Ele é aquele que santifica, convence, guia, consola, molda, disciplina, orienta, fortalece e transforma. Onde o Espírito de Deus está, o pecado é exposto, o nome de Jesus é exaltado e a verdade não é negociada. A igreja que substitui o Espírito Santo pela emoção superficial pode até crescer em números, mas apodrece em essência. Pode atrair multidões, mas não forma discípulos. Pode fazer campanhas, mas não leva ninguém à cruz. Pode gerar comoção, mas nunca gera conversão verdadeira. E no final, o povo segue do mesmo jeito que entrou, ou até pior, porque agora está enganado, achando que experimentou o céu, quando na verdade só viu fumaça sem fogo. É preciso discernir. É preciso provar os espíritos, como João ensina. É preciso comparar cada prática com a palavra, porque o Espírito de Deus jamais se contradiz. Ele jamais se manifesta onde há mentira, manipulação, comércio e vaidade espiritual. Ele se retira desses lugares, e quando ele se retira, o homem tenta preencher o vazio com barulho, com movimento, com agitação. Mas nada disso substitui a glória real de Deus. Assim como aconteceu com Nadab e Abiú, ainda hoje o fogo estranho tem consequências. Talvez não imediatas, como naquele dia, mas letais da mesma forma. Almas estão sendo alimentadas com engano. Famílias estão sendo ludibriadas por líderes que se tornaram especialistas em fabricar emoção. Vidas estão sendo entregues a um altar falso, onde o que importa não é a verdade, mas o impacto. E tudo isso está acontecendo dentro de igrejas. Igrejas que falam de Deus, mas que há muito tempo perderam a presença de Deus. Quem ama a Deus de verdade não se deixa prender por esse tipo de culto. Quem conhece a voz do Espírito sabe quando ele se foi, e ao perceber que está em um lugar onde o Espírito foi substituído por performance, tem a coragem de se levantar e sair, porque a alma vale mais que qualquer tradição, mais que qualquer costume, mais que qualquer vínculo emocional. É melhor estar em silêncio com Deus do que em meio à gritaria sem Ele. O verdadeiro mover do Espírito não precisa de manipulação, de estratégias humanas, de espetáculo.
Ele só precisa de corações quebrantados, de almas sedentas, de pessoas sinceras. Onde houver verdade, haverá presença. Onde houver reverência, haverá fogo verdadeiro. Onde houver entrega, haverá transformação. Por isso, examine o lugar onde você adora. Examine o espírito que governa aquele altar. E se perceber que ali o Espírito Santo já não reina, não permaneça, porque onde o Espírito não está, a verdade foi trocada. E onde a verdade é trocada, o caminho é de perdição. Onde o pecado é aplaudido e o inferno é negado, existe um tipo de igreja que não só tolera o pecado, mas o celebra. Isso acontece em nome de um amor que já não é o amor de Deus, mas uma caricatura sentimental que justifica tudo e faz da santidade algo obsoleto. Essa congregação não repreende, ela abraça o erro, não confronta, ela acomoda, não denuncia, ela mascara. A consequência é um povo que já não discerne o certo do errado, pois a verdade foi silenciada e o pecado promovido como liberdade. Quando Isaías clamou, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isaías 5:20, ele descrevia precisamente esse espírito, um tempo em que tudo é invertido, distorcido e relativizado. E o mais grave é que isso ocorre dentro de locais que se autodenominam templos do Senhor. São palcos onde o pecado não é apenas ignorado, é protegido, defendido e até mesmo exaltado como virtude. Nessas igrejas, o púlpito não fala mais sobre cruz, renúncia, arrependimento ou transformação. O inferno é uma palavra banida por assustar. A santidade é vista como legalismo. As mensagens são moldadas para agradar a audiência, não a Deus. O foco é manter o auditório cheio e, para isso, tudo precisa ser leve, tolerável, aceitável. O problema é que o Evangelho não foi feito para ser confortável, foi feito para salvar. E para salvar, ele precisa antes confrontar. Um dos maiores enganos de nosso tempo é supor que amar alguém significa nunca dizer a verdade que machuca. Mas Jesus amava e confrontava. Ele curava, mas também dizia, vá e não peques mais. O amor de Cristo jamais foi conivente com o pecado. Ele não ignorava o abismo em que a pessoa estava, mas oferecia um caminho de saída. Hoje, porém, essas igrejas modernas oferecem conforto dentro do abismo. Elas colocam almofadas no fundo do poço, acendem luzes coloridas e dizem, está tudo bem, Deus te ama exatamente assim. O Evangelho de Cristo, contudo, diz o contrário. Deus ama tanto que se recusa a deixar o ser humano do jeito que está. Ele salva do pecado. Ele nos chama a sermos novas criaturas, exigindo mudança, entrega e santidade. Não uma santidade artificial e religiosa, mas uma vida separada e consagrada à sua palavra. A história de Eli, o sacerdote, é um retrato perfeito do que acontece quando o pecado é tolerado na casa de Deus. Ele sabia que seus filhos profanavam o sacerdócio e cometiam pecados graves diante do Senhor. Ele sabia, mas não os repreendeu. E como deveria, não tomou uma posição, não exerceu sua autoridade. Foi passivo, omisso, permissivo. E o juízo caiu sobre ele e sua casa. Deus o confrontou em 1 Samuel 2:29, dizendo, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Esse é o retrato da liderança que valoriza mais a aprovação humana do que a obediência ao Senhor. Ele permitiu o pecado no altar e Deus retirou sua mão. Quantas igrejas hoje vivem a mesma situação? Preferem agradar seus líderes, manter a membresia fiel e não incomodar ninguém, em vez de pregar o Evangelho como ele realmente é. Uma espada de 2 gumes que corta, separa, expõe e transforma. O que elas não percebem é que essa omissão é uma traição à verdade, e onde não há verdade, não há salvação.
A congregação que não confronta o pecado está preparando seus membros para o inferno, com palavras doces, abraços calorosos, louvores animados e discursos empáticos. Mas Deus não se impressiona com isso. O céu não se comove com palmas e frases bonitas. O céu se move diante de corações quebrantados, de vidas rendidas, de pecados confessados e abandonados. Negar a existência do inferno não muda sua realidade. O diabo quer exatamente isso, que as igrejas parem de falar sobre condenação eterna, que o povo esqueça o juízo, que o pecado seja camuflado. Porque enquanto isso acontece, mais e mais almas caminham tranquilamente para a perdição, achando que estão em paz com Deus por terem ouvido uma mensagem positiva no domingo. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Ele o descreveu como um lugar de choro e ranger de dentes. Falou da separação eterna. Usou palavras duras para alertar. Nunca suavizou a verdade, porque conhecia o preço do pecado e o que estava em jogo. Ele sabia que falar a verdade era o maior ato de amor que alguém podia realizar. E se Jesus, sendo o próprio amor encarnado, jamais acobertou o pecado, que direito temos nós de fazer isso em seu nome? A igreja que diz, Deus ama todos do jeito que são, está dizendo meia verdade. Sim, Deus ama a todos, mas Ele não salva ninguém para que continue no pecado. Ele salva do pecado. Ele nos chama a ser novas criaturas, exigindo mudança, entrega e santidade. Não uma santidade fabricada e religiosa, mas uma vida separada e consagrada à sua palavra. É por isso que a verdadeira igreja não se cala. Ela prega a cruz, o sangue e o arrependimento. Não negocia a verdade para ganhar aplausos, prefere perder membros a trair a Bíblia. Não adocica a condenação, mas alerta, denuncia e intercede. Porque ela sabe que o céu e o inferno são reais e que toda alma está a caminho de um dos dois destinos. A omissão, nesse caso, é um crime espiritual. Há líderes hoje que temem perder popularidade e escolhem o caminho da neutralidade. Mas a neutralidade diante do pecado é cumplicidade. Quando a igreja se cala, o mundo grita mais alto. Quando a luz se esconde, a escuridão avança. Quando a verdade é sufocada, a mentira se transforma em doutrina e o povo de Deus sofre por não conhecer a verdade que liberta. Por isso, quem ama a Deus precisa rejeitar esse tipo de igreja, não por orgulho ou julgamento pessoal, mas por temor. Permanecer em um ambiente onde o pecado é aplaudido é caminhar de olhos fechados rumo a um abismo. Deus chama seu povo à separação, à vigilância, à fidelidade. Ele chama homens e mulheres que não se dobram à cultura do mundo, que não vendem a mensagem, que não apagam a chama da santidade. É melhor estar em um lugar simples, pequeno, esquecido pelos homens, mas onde a verdade reina e a santidade é buscada, do que em um templo grande, famoso, respeitado, mas onde o inferno foi silenciado e o pecado é promovido como estilo de vida. A alma é eterna e não vale a pena vendê-la por uma sensação de aceitação momentânea. É tempo de examinar, de fugir das igrejas que negam a cruz, que ocultam o juízo, que escondem a gravidade do pecado. É tempo de clamar por discernimento e buscar com todo o coração a santidade que agrada ao Senhor. Porque no final, a única igreja que será arrebatada é a igreja santa, remida, fiel, aquela que não celebrou o pecado, mas chorou por ele, lutou contra ele e venceu pelo sangue do Cordeiro. Porque muitos ainda frequentam essas comunidades, o engano dos últimos dias. É fundamental entender que o maior perigo espiritual do nosso tempo não é o pecado escancarado, mas o engano disfarçado de fé, a mentira com a aparência da verdade, o erro vestido de piedade.
Milhões continuam frequentando igrejas que negam a cruz, rejeitam a santidade e abafam a verdade, porque foram seduzidos por um tipo de espiritualidade que oferece conforto sem confronto, promessas sem transformação, e um Deus moldado à imagem de seus próprios desejos. E o mais assustador é que essas pessoas acreditam sinceramente que estão no caminho certo. Jesus já havia alertado com clareza sobre esse fenômeno. Em Mateus 7, 21, 23, ele declarou: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Essas palavras não se dirigem a incrédulos, mas a pessoas que viviam dentro do ambiente religioso. Gente que falava o nome de Jesus, participava de atividades espirituais e até fazia milagres, mas que, no final, foi rejeitada. Por quê? Porque tinham uma aparência de piedade, mas o coração distante da obediência real. Tinham rituais, mas não tinham arrependimento. Tinham obras, mas não tinham submissão. O que prende essas multidões a essas congregações não é apenas a falta de informação, mas a presença de uma falsa segurança espiritual. É um engano tão sutil que não só desvia, como anestesia. A pessoa acredita que está salva, em paz com Deus, que sua fé está firme, quando na verdade está andando em círculos dentro de um sistema que alimenta o ego e esvazia a alma. E é exatamente isso que o espírito do anticristo está promovendo em muitos templos. A Bíblia afirma, em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, que antes da volta de Cristo viria a apostasia, uma rebelião espiritual silenciosa, camuflada de adoração, onde o homem se coloca no centro e a verdade é negociada. O anticristo não precisa destruir igrejas para reinar. Basta corrompê-las, substituir o arrependimento por autoajuda, a Bíblia por slogans motivacionais, a santidade por tolerância indiscriminada. E é o que vem acontecendo dia após dia, diante dos olhos de muitos que não querem ver. As pessoas continuam nesses lugares porque gostam do que ouvem, sentem-se bem, acolhidas, motivadas, inspiradas. Mas esquecem que o verdadeiro evangelho não foi dado para massagear a alma, mas para crucificar a carne. O evangelho não nos promete um spa espiritual. Ele nos chama à cruz. E a cruz não é leve, não é popular, não é confortável. É por isso que muitos rejeitam a verdade, porque ela fere o orgulho, derruba justificativas e exige mudança. Paulo profetizou esse tempo em 2 Timóteo 4, 3, 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Estamos nesse tempo e esses doutores estão nos púlpitos. São carismáticos, influentes, emocionantes, mas não são fiéis à palavra. Eles dizem o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. E os bancos estão cheios, porque há uma multidão que prefere uma meia-verdade doce a uma verdade inteira que confronta. É como um paciente com uma doença terminal que se recusa a ouvir o diagnóstico verdadeiro, porque quer acreditar que está bem. Ele procura um médico que diga que é apenas cansaço, toma um comprimido para a dor, sente-se melhor por um tempo, mas a doença continua silenciosa e mortal. Assim é com essas igrejas. Elas oferecem alívio momentâneo, mas não tratam o problema real, o pecado, a separação de Deus, a necessidade de nascer de novo.
Esse tipo de engano se torna ainda mais perigoso porque gera imunidade contra a verdade. A pessoa se acostuma tanto com a versão adulterada do Evangelho que, quando ouve a pregação bíblica legítima, ofende-se, incomoda-se, rejeita a verdade que deveria libertar. Ela se torna incômoda porque já não se encaixa na estrutura emocional que foi construída sobre areia. Jesus falou sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Ambas foram construídas, ambas talvez tenham levado tempo, esforço e dedicação, mas só uma permaneceu de pé quando vieram as tempestades. A outra caiu, e grande foi sua ruína. Assim será com essas vidas construídas sobre doutrinas falsas, sobre promessas desonestas, sobre discursos agradáveis. Quando o dia mau vier, não haverá firmeza, não haverá raiz, não haverá salvação. O povo precisa despertar, precisa aprender a testar os espíritos, a comparar tudo com a Escritura, a orar por discernimento, a rejeitar o que é falso, ainda que seja popular, e a valorizar a verdade, mesmo que ela venha em tom duro, porque a verdade continua sendo espada, de dois gumes, e espada não afaga. Ela corta, ela separa, ela expõe, mas também cura, transforma e liberta. O apelo da palavra nunca foi sinta-se bem. O apelo sempre foi arrependa-se. O chamado de Cristo nunca foi seja você mesmo. Foi negue-se a si mesmo. O verdadeiro evangelho não tem como objetivo melhorar a autoestima. Tem como objetivo matar o velho homem e fazer nascer uma nova criatura. Isso dói. Isso incomoda, isso confronta, mas é esse processo que salva, que nos prepara para a eternidade, que nos alinha com a vontade de Deus. É por isso que tantos resistem, porque querem um Cristo que carregue a cruz no lugar deles, mas não querem carregar sua própria cruz. Querem ser salvos, mas não querem ser transformados. Querem o céu, mas não querem sair do controle. E acabam aceitando um evangelho adulterado, raso, sem poder real, mas cheio de palavras agradáveis que alimentam o orgulho e conduzem à ruína. A única maneira de se livrar desse engano é voltando à palavra, voltando ao joelho dobrado, voltando ao temor do Senhor. A fé que salva é aquela que obedece, que se submete, que se humilha. Deus não está procurando crentes entusiasmados, mas corações quebrantados. Não está chamando multidões para shows, mas remanescentes para o altar. O que ele busca são vidas que não querem só dizer Senhor, Senhor, mas viver como servos do Rei dia após dia, com a cruz às costas e os olhos na eternidade. Como reconhecer uma igreja que conduz à vida eterna, uma igreja que guia a vida eterna não é definida por seu tamanho, pela beleza do templo, pela popularidade de seus líderes ou pelo número de seguidores nas redes sociais. A verdadeira comunidade de fé é revelada pelos frutos que produz. Jesus foi explícito. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Não é pelo nome, pela fama ou pela emoção de um culto. É pelo que emana do altar e transforma vidas. João 15:8 nos revela o que glorifica a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não. Diz que é glorificado por ajuntamentos, eventos ou estruturas. Deus é glorificado por frutos, e frutos só nascem onde há raiz profunda, onde a cruz está presente, onde a santidade é vivida. A primeira marca de uma igreja que conduz à vida eterna é a centralidade da cruz de Cristo. Se a cruz foi substituída por mensagens motivacionais, palestras emocionais ou promessas de sucesso, essa igreja perdeu seu rumo. A cruz é o cerne do Evangelho. Sem ela, não há redenção, não há nova vida. Uma igreja genuína não esconde. A cruz, ela a exalta. Fala sobre o preço do pecado, sobre o sangue do Cordeiro, sobre a necessidade de arrependimento. Não se envergonha da mensagem da renúncia.
pois sabe que só há salvação através da cruz. A segunda marca é o poder da palavra de Deus pregada com fidelidade. Uma igreja viva não molda as escrituras aos interesses do público. Ela prega a verdade mesmo quando dói, porque entende que a palavra é viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, e penetra até dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. Onde a Bíblia é aberta, reverenciada e explicada com temor, ali há luz. Onde é manipulada, distorcida ou usada como ferramenta de controle, ali há trevas. Além da cruz e da palavra, a terceira marca é a presença real do Espírito Santo. Não aquela presença fabricada por ambientes escuros e músicas repetitivas, mas a presença que convence o pecador, quebra o orgulho, levanta o caído, transforma corações. Onde o Espírito opera, a confissão de pecados, libertação, arrependimento sincero, lágrimas verdadeiras, não por manipulação, mas por confronto, e há frutos de santidade, humildade e retidão. Uma igreja verdadeira também vive a prática do amor bíblico. Não o amor permissivo, que ignora o erro, mas o amor que cuida, corrige e se sacrifica. Jesus disse que o mundo reconheceria seus discípulos pelo amor. Esse amor não busca interesse próprio. Ele acolhe sem conivência, perdoa, mas também orienta, importa-se com a alma, não apenas com o bem-estar momentâneo. Por fim, uma igreja que conduz à vida eterna é marcada pela obediência visível à vontade de Deus. Seus líderes agem com integridade, suas decisões são guiadas pela oração, suas prioridades são espirituais, não institucionais. Os membros não são consumidores, mas discípulos. Não há barganha, troca ou comércio no altar. Há temor, entrega e reverência. O retrato de uma igreja verdadeira foi revelado no Pentecostes, quando Pedro se levantou e pregou com poder e convicção. Atos 2. Não havia aparato humano, estratégia de marketing ou promessas de prosperidade. Havia palavra viva, presença manifesta e corações quebrantados. A multidão ouviu e clamou: "O que faremos?" E Pedro respondeu com ousadia: "Arrependei-vos." Naquele dia, 3.000 almas foram salvas, não por um show, mas por uma mensagem ungida e verdadeira centrada em Cristo. Aquela igreja nascente, logo após o Pentecostes, vivia em comunhão, partia o pão, orava com fervor e crescia em santidade. Ninguém dizia ser seu o que possuía, porque havia temor do Senhor. Não era uma comunidade perfeita, mas era uma igreja rendida. E é isso que diferencia uma congregação saudável. Não a ausência de falhas, mas a presença constante de arrependimento e dependência de Deus. É preciso avaliar os frutos. Uma igreja verdadeira gera novas criaturas, não apenas novos frequentadores. Ela forma caráter, não apenas plateia. Ensina a Bíblia com profundidade, não apenas cria slogans. Direciona os olhos para o céu, não apenas para os milagres. Ela não ilude, ela ilumina. Frutos verdadeiros são visíveis na vida das pessoas. Não são promessas no papel, mas mudança no comportamento. Quando alguém passa a amar o que antes odiava, a palavra, a oração, a comunhão, e a rejeitar o que antes desejava, o pecado, o orgulho, o mundo, é sinal de que está sendo moldado por uma igreja viva. Porque a igreja verdadeira não apenas ensina com palavras, mas forma com exemplos. Observar uma igreja requer discernimento espiritual. É preciso ver além do visual, além da empolgação, além das aparências. A árvore pode ser frondosa, mas se não der fruto, não serve para nada. Foi o próprio Jesus quem amaldiçoou a figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto. Marcos 11, 12, 14. Isso mostra que Deus não se impressiona com aparência de vida,
Ele busca a essência, ele busca produtividade espiritual. É preciso sair da superficialidade e buscar comunhão com igrejas que mantêm a cruz no centro, a Bíblia aberta, a santidade como caminho e a presença do Espírito como direção. Igrejas que não se vendem, que não se dobram, que não trocam a verdade por aplausos, que preferem agradar a Deus e não aos homens. Igrejas que sabem que é melhor ter poucos quebrantados do que muitos iludidos. Discernir uma igreja viva é mais que um exercício crítico, é um ato de sobrevivência espiritual, porque o lugar onde você adora molda o tipo de cristão que você será. E há ambientes onde o nome de Deus é usado, mas sua presença se foi há muito tempo. Permanecer nesses lugares não é apenas perigoso, é fatal para a alma. Busque uma igreja onde o nome de Jesus seja mais do que repetido, seja exaltado, onde o arrependimento não seja ofensa, mas oportunidade, onde o Espírito Santo não seja usado como ferramenta de espetáculo, mas reverenciado como Senhor, onde a Bíblia não seja adaptada, mas obedecida, onde a cruz não seja escondida, mas proclamada como o único caminho para a salvação. Porque no final, a igreja que conduz à vida eterna não é a mais moderna, nem a mais bonita, é a mais fiel. E fidelidade se prova nos detalhes, na palavra pregada, na santidade vivida, no amor praticado, na obediência constante. É essa igreja que Deus busca, é essa igreja que o céu reconhece, é essa igreja que será arrebatada. A escolha que define seu destino eterno. Não siga multidões, siga a verdade. Há momentos na vida em que uma escolha determina não apenas o rumo dos próximos anos, mas o destino da eternidade. O que se decide diante da verdade de Deus jamais será neutro. Ou se abraça a cruz, ou se nega o Salvador, ou se caminha pela porta estreita, ou se é levado pela multidão pela estrada larga. E por mais que o coração deseje evitar essa confrontação, é exatamente essa decisão radical que a palavra de Deus exige de todos nós. Josué, diante do povo de Israel, falou com clareza: escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15. Não amanhã, não depois de pensar melhor. Hoje, porque a fé verdadeira não permite neutralidade. Ela não aceita zona de conforto. A fé em Cristo exige entrega, e se não houver entrega, não há salvação. Josué não estava falando com pagãos, mas com gente que dizia conhecer o Senhor. Mesmo assim, ele deixou claro que era necessário escolher, porque muitos caminhavam ao lado da promessa, mas com o coração voltado para os ídolos. Assim é hoje. Milhares frequentam templos, mas seguem multidões. Participam de cultos, mas não ouvem a voz de Deus. Fazem parte de igrejas, mas seus passos estão longe da cruz. Vivem uma fé herdada, emocional, superficial, sem raiz, sem fruto, sem verdade. Estão convencidos, mas não convertidos. E essa condição é o terreno perfeito para o engano, porque a pior cegueira não é a de quem está nas trevas e sabe, é a de quem está perdido e pensa que está salvo. Jesus viu isso acontecer em João 6. Depois de realizar milagres, alimentar multidões e ensinar com autoridade, o Senhor começou a revelar verdades profundas sobre o que significava realmente segui-lo. Ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E a Bíblia relata que muitos discípulos se escandalizaram com essas palavras e o abandonaram. Eles seguiam Jesus enquanto havia pão, enquanto havia cura, enquanto havia aplausos. Mas, quando a verdade ficou pesada, quando a mensagem deixou de ser agradável, foram embora. Eram muitos, uma multidão, mas estavam dispostos apenas a seguir enquanto fosse confortável. Não suportaram a cruz. E é isso que diferencia os fiéis dos religiosos. O fiel permanece mesmo quando a palavra fere, porque sabe que essa ferida cura. O religioso, porém, vai embora quando não encontra mais o que deseja.
Ele quer um Cristo que o sirva, não um Senhor a quem servir. Multidões podem caminhar juntas para a perdição. Isso não é exagero, é realidade bíblica. Jesus disse que a porta é estreita e são poucos os que a encontram. Isso significa que nem todo mundo que está em um ambiente cristão está salvo. E mais ainda, nem toda igreja que atrai grandes públicos está pregando a verdade. Popularidade nunca foi sinônimo de fidelidade. Há púlpitos aplaudidos por muitos, mas reprovados por Deus. A escolha que cada pessoa precisa fazer é seguir a multidão ou seguir a verdade. Porque, em muitos momentos, seguir a verdade vai significar ficar sozinho, ser criticado, nadar contra a maré, mas será a única escolha que conduz à vida eterna. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina e procurariam mestres que dissessem o que elas querem ouvir. Isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. A verdade foi trocada por conveniência, a cruz foi trocada por conforto, o arrependimento foi substituído por elogios à carne. Mas Deus ainda levanta um povo que não se curva. Homens e mulheres que amam mais a verdade do que a própria reputação, que preferem uma palavra dura que salva do que palavras doces que matam, que valorizam mais a presença de Deus do que qualquer ritual vazio, que vivem pela fé e não pelas emoções, que não negociam a mensagem, que não aplaudem o pecado, que não silenciam diante do erro. Essas pessoas podem não ser as mais populares, mas são as que vencerão com Cristo. Porque o céu não é um lugar para os que buscavam status espiritual. O céu é morada dos que se humilharam, dos que foram transformados pela palavra, dos que permaneceram fiéis quando todos ao redor desistiram. São esses os que entenderam que seguir a Jesus é mais do que fazer parte de uma religião. É andar no caminho da verdade, mesmo quando dói. A alma humana foi criada para a eternidade. Ela nunca ficará plenamente satisfeita com o que é passageiro. Por isso, toda igreja que oferece apenas motivação sem transformação está enganando o povo. Está alimentando com veneno disfarçado de unção, fortalecendo o ego, mas enfraquecendo a alma. Está preparando as pessoas para viver bem nesta terra, mas não as está preparando para o encontro com o juiz eterno. É hora de voltar à palavra, de voltar à cruz, de voltar ao joelho dobrado, de rejeitar os altares da vaidade e buscar o altar do quebrantamento, de dizer, como Pedro disse diante da pergunta de Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. Quando a verdade for tudo o que nos resta, então finalmente entenderemos que ela é tudo o que precisamos. Não é tarde demais para escolher, mas é preciso escolher agora. Escolher deixar o sistema religioso que agrada os sentidos, mas não toca o espírito. Escolher deixar os discursos vazios que alimentam expectativas humanas, mas não santificam o coração. Escolher sair do meio da multidão, se for preciso, e andar na direção da verdade, ainda que seja um caminho solitário. Céu é para os que amam a verdade, para os que choram pelos seus pecados, para os que se recusam a negociar sua fé por conforto, aceitação ou aparência. O inferno é para os que amaram a ilusão, que preferiram a mentira conveniente, que ignoraram os avisos, que se agarraram ao engano mesmo depois de ouvirem a verdade. O inferno não será povoado por quem não ouviu, mas por muitos que ouviram e rejeitaram. Hoje é o dia de se posicionar, de romper com aquilo que parece bom, mas é falso, de se desligar do sistema que mascara a ausência de Deus com barulho e emoção, de clamar: Senhor, eu quero a verdade, custe o que custar, porque a verdade pode ser dolorosa, mas é ela que liberta, que cura, que salva e que prepara a alma para a eternidade. Não siga a maioria,
Siga o Cordeiro. Não siga os líderes populares. Siga a voz do Espírito. Não confie na aparência das igrejas. Confie na presença de Deus. Não se deixe levar por quem tem carisma, mas não tem caráter. Busque a cruz, abrace a verdade, ande com temor. Viva como quem vai se encontrar com o Senhor. Porque esse encontro está marcado, e só os que escolheram a verdade estarão prontos naquele dia. Que o Senhor te conceda discernimento, firmeza e coragem para escolher a verdade, permanecer na luz e seguir pelo caminho estreito que conduz à vida eterna. Que a presença do Espírito Santo te guie longe do engano, fortaleça a tua fé e mantenha teu coração firmado na cruz de Cristo todos os dias da tua jornada. Amém.